Ok, então agora a gente vai ver os exemplos aí, a demonstração de arrays. Vamos começar declarando um array. Vamos chamar ele aqui de numbers. Vou fazer assim para ele entender que é um array. Numbers, new int, abre, fecha colchete. Vamos atribuir aqui alguns números aleatórios. 2, 14, 6. E tanto faz a gente usar assim ou simplesmente colocar var. C# entende. Vamos começar com a propriedade aqui length, que retorna o tamanho do array. Então vamos imprimir na tela length, dois pontos, concatenar aqui com numbers, ponto, length, Ctrl F5, e temos aqui 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos fazer um exemplo de index of, que ele mostra em qual posição um determinado elemento está no array. Vejamos aqui array.indexOf. Então a gente vai passar o array e depois falar aqui qual elemento que a gente quer que ele mostre a posição. E como ele retorna um inteiro, eu vou ter que jogar isso para dentro de uma variável. Então eu vou passar aqui, vamos colocar aqui uma variável var index, que vai receber o resultado disso. Vamos passar então o array numbers, e eu quero descobrir em qual posição que o 14 está. Vamos botar o 14 aqui, ó. Ctrl F5. Eu preciso imprimir isso na tela, né? Vamos lá, vamos colocar isso aqui, ó. Index of 14 mais, vou colocar a nossa variável aqui. Ctrl F5. Agora sim, ó. O índice de 14 é o 4. Vamos conferir? 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora vamos ver um exemplo de clear. Array.clear. Abre parênteses, ó. Ele tem 3 parâmetros. Então a gente tem aqui o array, que a gente vai passar o numbers. O segundo parâmetro é de onde ele vai começar, né, a limpar, a zerar os elementos. E o terceiro é a quantidade de elementos que ele vai limpar, que ele vai dar um clear. Então vamos colocar aqui, vamos passar o numbers. Nós vamos começar da primeira posição mesmo, que é o 0. E nós vamos passar aqui que ele vai limpar só o primeiro e o segundo elemento. Então, 2 elementos. E agora, a gente vai imprimir na tela todos os elementos desse array através de um for each. Vamos fazer um for each aqui. Ele já até me sugeriu aqui bonitinho. Vamos aceitar a sugestão dele. E nós vamos colocar, né, todos os elementos na tela depois dele ter limpado isso aqui. Então primeiro ele vai imprimir 0, depois 0 e depois esses carinhas aqui, porque eu estou
começando do primeiro elemento e vou zerar os dois primeiros. Vamos ver? Ctrl F5. Então tá aqui, ó, ele zerou os dois primeiros e depois imprimiu o restante. Maravilha. O próximo exemplo que a gente vai ver é o copy. Então vamos criar um outro array aqui. Esse array aqui vai chamar another. E ele vai ter um tamanho de 3 posições. Então nós vamos copiar do numbers 3 itens, 3 elementos lá do numbers para dentro do another. Então vamos ver como que faz isso. Array ponto copy. Olha lá, a gente vai pegar o array fonte, que é o numbers, o array de destino, que é o another, e o tamanho, que vai ser 3. Então vamos lá, vamos colocar aqui numbers, o de destino, que é o another, e nós vamos colocar aqui que a gente quer 3. Os 3 primeiros elementos vão vir para o array another. E mais uma vez, nós vamos fazer um for each aqui para poder imprimir na tela o another. Fiz aqui, né, uma variável temporária aqui para percorrer o another. Console write line, eu ponho aqui toda vez que for passar, eu quero imprimir a variável A. Para ficar bonitinho, vamos colocar como se fosse um título aqui, né? Another, 2 pontos. Vamos imprimir, Ctrl F5. Então ele copiou aqui do array numbers, depois de ter sido modificado, né, os 3 primeiros aqui elementos para dentro do another. Maravilha. Agora vamos fazer o exemplo sort, que é como se fosse embaralhar. Array ponto sort. Ele tem várias versões. Vamos usar essa primeira aqui mesmo. Então vamos fazer isso com numbers, porque ele é maior, né? Então, como ele tem mais elementos, vai dar pra gente ver embaralhando os elementos do numbers, que na verdade ele vai estar usando com esses dois elementos do início aqui zerados. E mais uma vez a gente precisa ver o efeito disso. Então vamos fazer um título aqui, Effect of Sort on Numbers. Vamos fazer o for each aqui. Ele já está sugerindo aqui, mas eu não quero no another, eu quero no numbers. Vamos colocar aqui também. Vamos ver se ele vai bagunçar. Ctrl F5. Ele só trocou aqui alguns aqui, mas né, deu para ver o efeito do sort em numbers, né? O 9 veio para cá, o 2 foi para lá, o 6 trocou com 14. Então esse foi o efeito de sort no array numbers.
E o último exemplo que a gente vai ver é o reverse. Array.reverse. A gente vai passar o numbers, que ele também é mais fácil de ver, ele revertendo. E mais uma vez vamos ver o efeito disso. Effect of reverse on numbers. Vamos fazer o for eachzinho aqui. Ctrl F5. E aqui a gente tem o efeito de reverse, ele revertendo a ordem do array. Espero que vocês tenham gostado da demonstração aqui de arrays e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.